está educando seus filhos, papais, mamães? Esse é um assunto muito importante, muito interessante, que deve ser compartilhado e por isso eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês quem educa os seus filhos. E agora, compartilha aí, gente. Traz mais gente para essa live e eu vou chamar a Brenda enquanto isso, tá certo? Tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo bem comigo e com você? Como é que você tá? Tudo bem também. Ai, que bom. E aí, assunto muito bom hoje, então? É, isso aí, né? Assunto pra lá de ótimo. Que legal. Mas antes da gente começar esse assunto maravilhoso, se apresenta aí para quem não te conhece ainda, poder conhecer um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho. Meu nome é Brenda Quaresma e eu te ajudo a entender suas emoções e destravar e potencializar qualquer área da sua vida. Eu sou analista corporal e comportamental e através do formato do seu corpo eu entendo como funciona a sua mente e consigo te ajudar a encontrar resposta para qualquer bloqueio, para qualquer problema da sua vida. E graças a esse conhecimento maravilhoso, eu pude entender um pouco mais, na verdade eu pude entender muito mais de como funciona a educação das crianças, né? Como que nós deveríamos receber uma educação saudável. E o quanto a educação de hoje em dia está disfuncional. E acho que vai ser um excelente tema para essa noite. É, eu concordo contigo. E olha, eu vou dizer que eu acho o teu trabalho maravilhoso, muito fantástico, assim, ó. Porque, nossa, poder entender o ser humano é vida. Eu comecei aprendendo a entender a mim, né? E aí, quando a gente se conhece, a gente acaba conhecendo muito das outras pessoas também. E com a análise corporal foi um salto maior ainda. Então, realmente, é algo que mexe com o meu coração, que faz meu coração cantar. E eu amo fazer isso, de trazer clareza para as pessoas, né? De trazer respostas que talvez foram perguntas que foram caladas durante uma vida, muitas vezes, né? Então, é muito gratificante o meu trabalho. Para mim é diversão, não é trabalho. É isso aí. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, é isso mesmo, é diversão. É isso aí. E eu penso que a primeira pessoa que nós devemos conhecer é a nós mesmos. Porque não tem como eu tratar uma pessoa bem ou dar amor para uma pessoa quando eu não me entendo, quando eu não me conheço. Eu só consigo tratar aquela pessoa de acordo com como eu me trato. Exatamente. Exatamente. E eu só aceito dos outros, porque na verdade é aquilo que a gente aprende na infância, por isso que é muito importante esse nosso assunto de hoje. Porque quem educa os seus filhos, né? Quem educa os seus filhos? Mas quem te educou? E esse padrão que você aprendeu lá na infância, talvez seja. Talvez não, é esse padrão que você aprendeu na infância que trava a sua vida até hoje. Então, se tem alguma área que você ainda não alcançou o pleno potencial que você gostaria, que na verdade a gente sempre quer menos do que a gente realmente tem poder e tem capacidade. Porque a nossa mente ela não consegue conceber a potência que nós temos. Então, a gente sempre realiza menos do que a gente é capaz. A gente sempre imagina, né? A gente projeta menos do que a gente realmente é capaz. E quando a gente realiza, que a gente vê que é muito mais do que aquilo que a gente tinha desejado anteriormente. E se você está vivendo o seu sonho, o seu pleno potencial, o seu sonho, aquilo que você gostaria de realizar, saiba que tem algo muito melhor ainda te esperando, além daquilo que você já quer. E se você ainda não realizou, é porque você mesmo está travando a sua própria vida, repetindo os padrões que vocês aprenderam lá na infância. Por isso que é importante assumir o controle agora, para poder para poder mudar esse rumo e ir em direção a uma vida que você queira viver. Para você construir, pegar a chave e o poder para construir a vida que você quer viver. Então, a infância é a parte mais importante da nossa vida no sentido de programação. O que a gente recebe na infância é o que a gente vai levar por toda a vida, até que a gente se torne consciente e consiga adaptar algumas coisas. Mas mudar a essência a gente não consegue.
que a gente consegue gerenciar melhor a nossa forma de funcionar. A gente aprende como a gente funciona, e muitas vezes aquilo que você entende como defeito seu é uma qualidade que não está sendo bem explorada. Então, entender isso vai mudar totalmente o jogo para você, porque você ainda está carregando coisas lá do seu passado que te ensinaram, você está carregando como uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta que tem dentro da sua mente está criando os resultados que você tem na sua vida. Isso é muito interessante, porque tudo aquilo que tu aprendeu, tu vai passando adiante. Então, como é que você vem educando teus filhos? É com a programação ainda lá da infância que você recebeu? É aquelas verdades que ainda você tem como sendo absolutas na tua vida? Porque tudo isso ainda está registrado. Se tu não consegue ressignificar, se tu não tem outra forma de tratamento contigo mesmo, como que tu vai dar para os teus filhos, né? Para as pessoas que tu educa? E, na verdade, muitas vezes a pessoa acha que ela está fazendo certo, que é assim que tem que fazer. Só que se isso causou, que às vezes isso causou uma trava na vida da pessoa, a pessoa nem tem consciência. Então, por isso que é importante aprender qual é a forma, se um ser humano ele fosse, desde o início, não tivesse essas programações distorcidas aí, como seria um ser humano funcionando em seu pleno potencial? Como seria o desenvolvimento dessa criança, desse ser humano, né, desde o nascimento até a vida adulta? Como seria esse desenvolvimento? Né? Então, a gente tem que entender, porque existe um mapeamento disso. Existe conhecimento que mostra como que seria a sua vida se você estivesse funcionando em seu pleno potencial. Pode ser que esse estudo ele não vai mostrar, você estaria trabalhando com tal coisa, você estaria desenvolvendo tal habilidade, mas daria um norteamento para saber, nessa fase da sua vida, você está em que ponto da escada? Porque existe digamos que uma programação original, que quando a gente consegue reacessar, porque a gente tem que limpar as crenças e a programação emocional que nos fizeram, né, que a gente aprendeu durante a infância com os nossos pais, e a gente deve conectar com a programação original. Quando a gente faz essa conexão, a gente limpa o que está distorcido, a programação distorcida, e a gente sintoniza na frequência ali, como se fosse um rádio, né? Sintoniza ali na estação original, aí os nossos resultados mudam completamente. Então, se a tua vida não está sendo divertida, se a tua vida está tendo problemas, porque é normal ter desafios, mas ter problemas é sinal que você precisa resolver algo para encontrar uma chave. E se esses problemas estão se repetindo sempre os mesmos, é porque você está com uma trava ali. Porque os problemas eles têm que ser sempre inéditos, nunca os mesmos. É igual o fracasso. O fracasso nunca pode ser o mesmo, tem que ser sempre erros novos, né? Novos fracassos. E o fracasso faz parte do processo de aprendizagem também. Né? Tudo tem que ser uma novidade, nunca uma repetição. Então, qual é a repetição que você ainda está repetindo e fazendo na sua vida contigo e com teus filhos? Porque eu vejo assim, que enquanto nós não conseguimos modificar a nossa própria vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, o jeito da gente funcionar, a gente não vai conseguir levar além. Então, levar para os nossos filhos, né? Dar uma educação que realmente veja eles, que consiga enxergar o que eles querem, o que eles precisam. E porque muitas vezes nós, pais, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, e por muito tempo, por muitos anos da minha vida, eu entreguei para os meus filhos aquilo que eu acreditava ser o certo e que eu achava ser melhor para eles. Só que, para quem não sabe também, eu já fiz análise, e os meus filhos já têm análise deles também, e hoje eu entendo como eles funcionam. E agora que eu entendo como eles funcionam, eu consigo entender o que de fato eles precisam. Porque aí eu consigo ser assertiva na educação deles. Porque às vezes a gente quer dar tudo aquilo que a gente não teve lá na infância. E é aí que está o grande erro. Exatamente. Exatamente. É justamente esse o maior problema
dos maiores traumas que você carrega e dos maiores traumas que você gera na vida dos seus filhos. Por quê? Porque enquanto a gente está perdido na nossa própria dor e olhando para aquilo que nos faltou lá atrás, a gente faz o quê? A gente tenta suprir essa falta nos nossos filhos e a gente não enxerga quais são as necessidades deles. E é muito comum a gente ouvir falar, não, porque essa criança tem tudo que uma criança quer. E aí a gente entende nas entrelinhas, essa criança tem tudo que eu queria ter na infância e não tive. Mas essa criança não dá valor. Essa criança tem tudo do bom e do melhor. Do bom e do melhor na minha percepção de criança que faltou lá atrás. Mas assim como faltou para mim, hoje está faltando para o meu filho. Por quê? Porque na ânsia dos seus pais entregarem aquilo que faltou para eles, faltou para você. E você está repetindo o mesmo padrão. E esse mundo que a gente vive, onde a criança tem que entender o adulto, a criança tem os desejos e ela tem que entender a situação de que os pais não têm condições, ela quer um carinho, mas ela tem que entender que os pais precisam trabalhar fora. E é sempre a criança que tem que entender, tem que entender, tem que entender. E você não está se esforçando, porque você está repetindo aquilo que você ouviu, entregando para o seu filho a mesma vida escassa que você aprendeu a viver e querendo que ele se adeque à sua vista, né? À sua medida. Que essa medida não é aquilo que ele realmente precisa. Tu leu aí? Lê aí pra gente. A Patrícia escreveu, outro dia eu ouvi, para a criança que não teve a presença do pai, não consegue ou tem muita dificuldade em dar desconto ou cobrar pelo seu serviço. Faz todo sentido, virada de chave. Na verdade, essa questão dessa dificuldade de dar desconto e cobrar pelo serviço vem da infância, mas tem que entender, porque esses dias eu fiz um atendimento e era esse problema mesmo, né? A pessoa era do desenvolvimento humano e ela não conseguia fechar os processos lá com os clientes dela. A cada 10 ela fechava 2 ou 3. Mas por quê? Porque ela tinha um medo de ser abandonada. E aí ela tinha medo de cobrar o preço justo, porque como ela teve uma infância escassa, ela pegava aquela dor que ela ainda carregava inconscientemente, projetava no cliente e por medo de, né, a escassez de não ter o dinheiro suficiente, ela projetava aquela dor no cliente e para o cliente não abandoná-la, ela dava um preço menor do que ela realmente gostaria de cobrar. E aí, inconscientemente, né, quando a gente não está seguro, quando eu estou cobrando algo muito acima do que eu acho que vale, ou muito abaixo do que eu acho que realmente vale, alguma coisa acontece na minha comunicação não verbal que o subconsciente da outra pessoa capta e ela não consegue fechar a compra. Algo faz ela desistir. Por quê? Porque mostra uma insegurança minha. Está projetando um bloqueio meu. Então, automaticamente, isso se manifesta de uma forma que o subconsciente da outra pessoa percebe, porque a linguagem não verbal, ela é muito sutil, né? E o nosso subconsciente, ele capta. Às vezes, o nosso consciente nem dá conta de perceber, mas acontece alguma coisa ali na comunicação que trava a pessoa de conseguir fazer a venda. Então, pode ter essa questão da presença do pai, né? No caso da ausência do pai, mas tem algo mais profundo envolvido ali por trás. E esse algo profundo, possivelmente, é dependência emocional, que é aquela forma desconfigurada que você entendeu que precisava se comportar para receber amor, e hoje você projeta isso nas pessoas, aquilo que faltou com seu pai, com a sua mãe na infância, você projeta essa falta nas pessoas que você se relaciona hoje. Então, é muito importante você se conhecer para entender quais são as suas dores básicas de funcionamento. E até para dar uma pincelada aqui, peço licença aí, Chay, para trazer um conceito de como que isso funciona, né? Essas dores e tal. Nós passamos por 5 fases, desde o útero até os nossos 5 anos de idade, mais ou menos, né? 5, 6 anos. E cada uma dessas fases, ela é marcada por uma dor existencial. Então, é a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da rejeição.
da traição, aliás. E aí, o que acontece? Conforme o nosso subconsciente, né, nosso inconsciente, nosso sistema nervoso, ele interpreta o ambiente durante essas fases, ele vai desenvolver, ele vai perceber, captar, no caso, né, mais ou menos de cada uma dessas dores. E aí, conforme o sistema nervoso ele capta essa dor, ele desenvolve mecanismos, tanto no corpo como na mente, para que você consiga gerenciar essa dor e não ficar ressentindo essa dor. Então, ele gera ali habilidades, né, em você que muitas vezes são vistas como defeitos durante toda a sua infância. Porque o seu maior recurso, sua maior preciosidade, seu maior tesouro, normalmente ele é visto como um problema, né? E aí é aquilo que te trava. Porque as coisas que você tem de melhor são as coisas que são mais travadas na sua vida. E isso é do comportamento humano, é comum isso acontecer, né? Então, sim, o que acontece? O teu corpo ali, ele mostra como funciona a tua mente. Através do formato do teu corpo, numa análise detalhada, dá para entender o exato funcionamento da sua mente. O que é aquilo que você tem mais medo? Quais são os seus principais recursos, suas principais habilidades? E foi isso que a Chay fez, tanto para ela, como para os filhos dela, para melhorar o relacionamento. Porque às vezes você está tratando a pessoa de um jeito e ela se sente amada, de repente, de outro jeito. Você está mostrando de um jeito. E aí, esse jeito que você está fazendo, de repente, está fazendo a criança ressentir as suas dores. E você nem sabe que essas dores estão ali. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Porque através disso também está ligado à dependência emocional, que são as travas que são instaladas também lá na infância. Olha, eu vou ali, minha mãe me mandou para outra cidade estudar quando eu tinha 9 anos. Pois então, ela colocou aqui em cima, ó, no comentário de cima ela colocou, ó, meu Deus, descobri o meu bloqueio. Essas dores aí, por isso que é importante você entender especificamente, né? Porque aqui a gente fala amplamente, mas nesse atendimento, por exemplo, que eu fiz essa semana, a gente conseguiu entrar na raiz mesmo ali da situação dela, né? De entender qual era a forma, o que exatamente estava fazendo ela não conseguir fechar essas vendas. E a gente entendeu isso e eu consegui passar ali ações para ela, para que ela conseguisse se sentir mais confiante, para que ela conseguisse se livrar dessa sensação de ser abandonada, porque esse medo de ser abandonado ou de ser rejeitado, manipulado, humilhado, traído, enfim, ele não deve ser projetado nos seus clientes. Você tem que, quem trabalha, né, com desenvolvimento humano, ou quem trabalha em qualquer área, você não pode projetar isso nas pessoas. Você tem que entender quais são as suas necessidades emocionais e você precisa suprir essas necessidades. E existem mecanismos, né, que facilitam esse entendimento e esse preenchimento dessas necessidades. Assim você não precisa de uma situação onde vai te faltar dinheiro, onde vai te faltar confiança para fechar um atendimento, onde vai te faltar aí um suporte, né, para conseguir avançar. E tu sabe que essa grande virada de chave veio na minha vida porque eu olhava para os meus filhos e eu via assim, ó, meu Deus, eu repito tanta coisa que a minha mãe fazia, que eu falava que eu nunca na minha vida eu ia repetir. Mas eu acabei, sem querer, primeiro eu julguei, né? Porque eu achava que eu seria uma mãe melhor. Então eu já subi num pedestal, já achava que eu ia ser melhor que a minha mãe, porque faltou coisas da minha infância, porque eu nunca tive o que eu queria. Então eu julguei ela. E aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu julgava, eu repetia. Porque na vida a gente faz isso. Se tu julga algo nas pessoas, seja na sua mãe, seja no seu pai, seja nos irmãos, você vai repetir, ou os teus filhos vão repetir aquele comportamento para que você possa olhar para aquilo e corrigir, e parar de julgar, e ressignificar aquilo ali. Porque a gente vem trazendo isso, né? Hoje em dia, olha só, eu vejo muitas mães, muitos pais indo trabalhar e deixando os filhos, por exemplo, com babá, né? Passa a maioria do tempo com babá ou na escola. Quem é que está criando essas crianças?
Quem é que está educando essas crianças? Quem é que está colocando o que o seu filho está sendo alimentado, né? Quais são os tipos de comportamento que está sendo inserido ali dentro? Quais são as informações que estão sendo inseridas dentro daquela criança? Não, e não somente isso, né? Porque às vezes ainda se você está ali contratando uma pessoa para cuidar, aí você tem que olhar também quais são as crenças e valores dessa pessoa e o que ela está passando para o seu filho. Mas além disso, tem muita gente que passa o dia inteiro com os filhos, trabalha home office, e quem está criando o filho não é nem a babá. E até alguns que estão na babá também não é a babá que está criando. É quem? É o tablet, é o celular, é o videozinho de não sei o quê. Por quê? Porque dá o celular para a criança fica quieta. Mas você sabe realmente o que essa criança assiste às 24 horas por dia que ela está com uma tela na frente dela? Além de ser péssimo, né? Além de fazer, de trazer vários problemas para a vida da criança ali. Inclusive, essa informação eu não sei se é verdade, mas uma amiga minha que tem filho pequeno, na idade aí de 5, 6 anos, ele está na escolinha, e ela disse que crianças da idade dele estão desenvolvendo autismo por causa da exposição excessiva a telas. Por quê? Porque a criança já nasce com o celular na mão, né? Já nasce tirando selfie, assistindo um vídeo ali no YouTube, que ela já nasce chorando, né? E daí já dão o celular para a criança, já tá saindo do útero, já dão o celular dela para ela se acalmar. Porque hoje em dia tá assim que funciona o negócio, né? As pessoas não querem ter o incômodo de lidar com as emoções daquela criança, porque na verdade as pessoas não conseguem nem lidar, na sua grande maioria, não conseguem nem lidar com as suas próprias emoções. Como é que vai lidar ali com o choro da criança? Então pega e toma, ó. Toma aqui uma tela. Às vezes... Pode concluir. Não, então assim, nesse sentido, né, prejudica a criança de várias formas. E a criança fica ali naquele mundo introspectivo, naquele mundo só imaginário, ela não vem para o mundo real, ela não consegue conectar com as pessoas, ela não consegue se sentir amada, ela não consegue se sentir pertencente. Pelo contrário, é um vício que vai sendo instalado na vida dessa criança, cada vez porque as redes sociais, os joguinhos e tudo isso que te prende o dia inteiro na frente do telefone, que tu fica ali rolando a tela, tudo isso por quê? Porque existe uma explosão de estímulos e de recompensas imediatas, né? Estímulos e recompensas imediatas que fazem o nosso cérebro produzir os hormônios da felicidade, ali, ocitocina e, enfim, ali os hormônios ali do prazer, e acaba, então, que você fica viciado daquilo dali. Imagina uma criança que não tem o cognitivo formado ainda, ela está em desenvolvimento. Frita, literalmente frita os neurônios da criança. E aí, além disso, além de tudo isso ser prejudicial, por tudo isso que nós já falamos, ainda vem o seguinte: que conteúdo exatamente essa criança está absorvendo, né? Porque hoje, para ter uma coisa, por mais que você bote ali YouTube Kids e coisas de segurança, as crianças são super espertas. Elas saem dali, já clicam ali, e o que será que ela está assistindo? O que será? Ah, mas é só um desenhinho. Beleza, é só um desenho assim, inofensivo, né? Que nem você às vezes bota até Peppa Pig aí para os seus filhos assistirem, ou já botou para alguma criança pequena. Eu fazia isso com a minha filhada. Teve uma época que ela ficava com a gente e ela não parava de chorar porque ela não estava acostumada a ficar comigo. E a mãe dela precisava trabalhar, foi algo temporário. E para ela ficar quieta, eu botava a Peppa Pig a manhã inteira para ela. Aí só depois lá do almoço que ia conseguir acalmar o bichinho ali para... o bichinho. Acalmar a criança ali para socializar. Mas de manhã cedo ali, era a Peppa Pig para ela ficar quietinha. Para ela ficar quietinha, para ela não dar apetite, para ela não ficar ali incomodada, né? Então, isso aí já é errado. Imediatos, né? Oi? São os recursos imediatos. Exatamente. Para acalmar imediato. Para acalmar. E o que esse acalmar significa? Aí a gente vê um monte de erros, né? Porque acalmar significa o quê? Fuga das suas emoções e das suas frustrações. Fuga. Sim. Começa por aí. Você já está ensinando o seu filho a fugir do desconforto. Mas, enfim. E aí a criança assistia Peppa Pig o dia inteiro. A manhã inteira, no caso, né?
E aí, o que eu comecei a ver com aqueles desenhos? Porque eu me apavorava com aqueles desenhos. Aquela Peppa Pig é uma porca, literalmente uma porca muito mal educada. Ela faz o que ela quer, ela é desaforada, ela não tem respeito, ela mente, ela manipula. Então, olha, ela faz birra. Então, olha o tipo de estímulo que você está botando ali. Você está expondo o seu filho, né? Ah, mas eu não boto Peppa Pig. Mas será que quantos outros desenhos tem que ensina esse tipo de comportamento? Ou que ensina que é legal tal coisa que talvez nem seja tão legal assim? E não tem como você mapear 100% das coisas que sua criança assiste. Porque se tivesse como mapear, você daria atenção para ela e ela não precisaria assistir. Mas você não tem tempo nem para olhar para a cara da criança, quanto muito para saber o que ela está assistindo. Então, quem está educando seus filhos? A babá que você contratou? Ou de qualquer forma, com você, com a sua presença ou sem a sua presença, é o tablet, é o YouTube e essas redes sociais da vida aí. Colocando um adendo aqui para as telas ainda, as telas, os desenhos e filmes e tudo mais, existem mensagens subliminares que vão entrando no subconsciente da criança e ela vai repetir aquele comportamento que ela vê também. Não é apenas o que tu fala, é o que a criança vê, o que a criança observa, o que os pais fazem, o comportamento dos pais também elas veem. Crianças também aprendem por exemplo. Então, não qual é o tudo exemplo? bem. As crianças aprendem, nós aprendemos, por exemplo, não é também, por exemplo. A gente aprende por repetição, por impacto emocional, mas por exemplos. Por quê? Tem um estudo que ele conseguiu quantificar. E 7% da comunicação é o que você fala. 38% é a sua entonação, né? O tom que você usa para falar. E 55%, mais da metade da comunicação, é a expressão, é o comportamento não verbal. E exatamente 55% da comunicação. Agora me diz, isso conversando com um adulto, com o consciente, com o cognitivo desenvolvido. Uma criança, a linguagem é puramente, no início da infância ali, é puramente não verbal. A criança aprende com o comportamento. E às vezes, se você tá lá falando não pro fulaninho, ele não entende o que significa não. Aí você tá falando ai, não faz isso. A criança tá achando que, ai, que bonitinho. É só botar no mudo que você vai ver. Eu tô fazendo, não faz isso. A criança tá achando o quê? Que eu tô sendo fofa ou que eu tô brigando com ela? E mesmo que tá sendo fofa. Qual é a forma, quanto tempo do dia essa criança tem a minha atenção? Nesse tempo que ela tem essa atenção, qual é a predominância dos meus comportamentos? Porque normalmente, que não é normalmente, é comumente, o que sobra para a criança é o quê? É o final do dia. Onde você já está estressado de ter passado o dia inteiro fazendo algo que você detesta, por um salário que não é suficiente para você pagar suas contas. Você está estressado com 100, 200, 100, 500 coisas, que nem dizia uma amiga minha, com trocentas mil coisas, e o que sobra para a criança é o estresse, é a briga, é o grito, é o esculacho. Por quê? Porque é o elo mais fraco, é onde você desconta. E aí, o que aquela criança interpreta? Que a atenção é dessa forma, né? É briga, é coisa ruim. Então, ela entende que aquilo é amor, aquilo é a forma que minha mãe, que meu pai me ama. Porque aquilo é o que o meu pai e minha mãe me dão na maior parte do tempo. Então, ela fica o tempo inteiro te desafiando, querendo chamar a sua atenção para receber aquilo que ela entende que é amor. E aí que é instalada a dependência emocional. A forma que você ensina inconscientemente e através do comportamento, das cobranças que você faz, que você ensina para a criança que ela precisa se comportar para ela receber a sua atenção. Porque, vamos falar a verdade, seja sincero, não comigo, mas com você mesmo. Quanto tempo você tem de qualidade com seu filho? Quem tem o seu maior tempo? O seu celular ou a criança? E quando você tem tempo com essa criança, qual é
o maior sentimento que você passa para essa criança através do seu comportamento? Qual é a emoção que você está expressando a todo tempo para essa criança, ou na maior parte do tempo? Porque é isso que a sua criança vai interpretar como amor. É isso que a sua criança vai interpretar como atenção. Ela vai entender, eu preciso me comportar dessa forma para eu ter essa atenção da minha mãe ou do meu pai. Então, se a minha mãe, ela tá ali assistindo, mexendo ali no celular, e eu quebro alguma coisa, eu tenho uma atenção dela. Ela larga o celular para vir ver o que eu fiz. Agora, se eu fico ali na volta da minha mãe, ou se eu fico ali assistindo quietinho e tal, eu tô assistindo no celular, minha mãe tá assistindo outro. Eu não tenho a atenção dela. Então, como que eu faço para ter a atenção dela, ser amada? Eu tenho que ir lá quebrar alguma coisa. Eu tenho que ir lá incomodar, porque é o momento em que minha mãe me vê, ou que o meu pai me vê. Faz sentido para você? O que vocês acham aí? Sabe que isso que tu fala sobre dependência emocional, dentro da constelação, a gente fala que é o amor cego, né? Porque a criança, ela tem que se comportar daquela maneira para receber ou para entregar para os pais aquilo que ela precisa. Por exemplo, a criança, ela quer uma atenção, então ela vai lá e quebra o copo. Ela tem que se comportar daquela maneira ruim para ter o amor dos pais. E ela nem enxerga como ruim, né? Pra exatamente, ela é o amor cego. Então, o bom ou ruim, quem determina é o pai e a mãe ali. Exatamente. Porque a criança, até os 7 anos, ela não tem consciência do que realmente ela está fazendo. Então, ela vai repetir, ela vai tendo aquelas informações. E o que acontece? Nós, adultos, queremos colocar consciência naquela criança. Só que quem tem que ser consciente é o adulto, né? Porque a criança, ela não tem esse cognitivo para saber o que é certo e o que é errado, para determinar o que é isso. Exatamente. Tu viu aqui, ó, a Andréia colocou. Deixa eu só falar da Andréia que tem a ver aqui, que ela falou exatamente isso. Crianças até 7 anos não têm mente consciente, tem apenas inconsciente. Na verdade, está desenvolvendo, né? Até os 7 anos, a mente consciente está sendo desenvolvida, né? A principal parte ali. Então, tudo que ela vê, ouve e vivencia vai direto para o inconsciente. É aquela programação que não tem filtro, né? Aquilo que você despeja na criança é aquilo que ela recebe. Então, o que acontece? O que é comum ver, né? Que as crianças, elas são muito, em vários casos, né? Mas elas são xingadas. Porque fica quieto quando tem celular, porque essa criança é estabanada, porque essa criança não faz nada. Então, ela cresce acreditando que aquilo tudo faz parte da identidade dela. E aí, reforça, o comportamento dela vai reforçar aqueles rótulos que foram colocados nela. Vai reforçar os rótulos que colocaram nela. E aqui a Patrícia falou, né? A minha infância sempre fui cercada por adultos que eu amava no alcoolismo. Meus relacionamentos sempre teve o mesmo problema. Parece que procuro a solução no problema. Parece que tento ajudar, mas eu que saio machucada. Então, o que acontece? O que você viu lá na infância, né? O que você entendeu como eram ali os comportamentos ali, os relacionamentos, é como você vê hoje os comportamentos e os relacionamentos das pessoas. E aí o que acontece? Por ter uma dor sua lá de trás, talvez tenha, aí eu teria que conversar com você, né? Fazer um atendimento, uma consulta, para entender a verdadeira raiz ali do problema. Mas o que acontece? Você sentiu provavelmente, só pela sua fala aqui, eu consigo supor que você sentia que tinha que cuidar dessas pessoas. Então, se na sua mente você aprendeu que precisava cuidar das pessoas que tinham esse tipo de problema para você poder ser amada, o que acontece? Hoje você quer salvar o mundo para receber esse amor que você não recebeu lá na infância. E é claro que você sempre vai sair machucada. Por quê? Porque você não está vivendo a sua vida, você está pegando o problema dos outros para você carregar, e toda vez que você faz isso, é na busca de suprir uma necessidade da sua criança. Só que isso vai fazer você virar
um burro de carga, porque os outros vão querer que você faça por eles, e eles não querem ajuda, eles não querem sair daquela situação. E você, por mais que a pessoa queira sair, se ela sai, você acaba perdendo a utilidade. Porque se você realmente consegue resolver o problema da pessoa, aí você vai, e ela não tiver mais aquele problema, você vai perder a utilidade. Então, se você perde a utilidade, você já não se sente mais amada. E aí é o que causa a sua dor. Então, é importante você passar, eu aconselho a SDZ, né, que é a sessão de zóio, onde eu consigo ali te ajudar a entender a causa disso aí. Mas eu te aconselho, independente de ser esse ou não, esse é o que eu indico, mas você ir buscar e resolver essa causa. Por quê? Porque isso vai sempre gerar sofrimento na sua vida e você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Você não vai conseguir realizar as coisas que você realmente gostaria, porque você está presa lá na infância. E é esse o grande problema. Por isso que a gente não pode projetar, que a gente tem que se tornar o mais consciente possível, para que a gente não projete isso, principalmente nas crianças. Porque essa dor, você acaba projetando nos seus filhos. E aí, como você tem esse perfil, não sei se você tem filhos, né, Patrícia? Mas como você se sente, você só se sente amada quando você é útil, os seus filhos, você quer que eles dependam de você, porque se você não for útil para eles, você não tem serventia. Então, para você ser útil para eles, eles não podem crescer, eles não podem aprender, eles não podem se desenvolver. Por quê? Porque você está projetando essa ausência neles ou nas relações que você alimenta. Olha, ela botou ali, total, sim, bem isso. Sim, porque é isso, né? A gente vai para a vida buscando aquela falta que a gente sentiu lá na infância. Então, a gente vai para a vida querendo buscar o amor. Então, qual é a forma de amor que você aprendeu? Porque está registrado aí. E a gente vai para a vida buscando parceiros que eu chamo que são os nossos matches imperfeitos, né? Que são tudo aquilo que a gente não teve lá na infância, a gente vai buscar e aí a gente acaba encontrando isso, né? A gente acaba encontrando esse amor. Só que não é o amor que você idealiza, é o amor que está ali plantado no seu inconsciente. Exatamente. Olá! A Patrícia colocou assim. Oi? A Patrícia colocou assim, ó, não tenho filhos, mas parece que sou mãe de todos. É bem aquilo que tu falou, da cuidadora. É. Depois entra, me segue aqui se você não me segue ainda, mas se você já me segue, vai no link da minha bio e lá tem o canal do YouTube. E lá no YouTube, ou só coloca Brenda Quaresma no YouTube, coloca aquele H maroto ali no Brenda Ha. Tem um vídeo que eu explico sobre isso, né? Sobre você inverter os valores, você precisar cuidar de todo mundo. Isso é um perfil de dependência emocional. E a boa notícia é que isso tem solução. Inclusive, eu vou aproveitar o momento aqui, Chay, para falar que amanhã eu vou lançar. Na verdade, eu vou abrir hoje, né? Porque ia ser amanhã, mas eu já vou abrir hoje aqui para quem está aqui na live. Um curso Olha sobre só, já dependência emocional. Presente. Sim. Um curso sobre dependência emocional que chama Caminho Rumo à Liberdade Emocional. Inclusive, já está lá no link da minha bio também. Tá? Eu tô terminando lá de colocar, mas já está ali disponível. Você já consegue acessar. E para quem comprar hoje, vindo dessa live, né? Me chama no direct, ele bota comprei, vim da live. E aí eu vou dar uma SDZ gratuita para quem comprar esse curso aí. Por quê? Porque porque na SDZ você vai poder entender quais são os perfis dependentes, os perfis de dependência emocional que você tem instalado em você. E não adianta, esses perfis de dependência emocional, eles fazem parte da sua personalidade, não tem mais como voltar, você sempre vai ser, no caso da Patrícia, né? Ela sempre vai ser aquela pessoa que vai ter a tendência a cuidar dos outros. O que acontece? Quando você está com as suas necessidades expostas ali à mercê de outras pessoas, que outras pessoas atendam,
e você está vivendo ali na dor do seu perfil, né? Naquela busca de atender essas necessidades, o que vai acontecer? Você precisa aprender a polarizar. Porque você sempre vai ser uma pessoa naturalmente cuidadora. O que você precisa aprender é como não se tornar burro de carga dos outros. Como que você vai cuidar dos outros, como que você vai ajudar as pessoas e como você vai suprir essa sua necessidade, porque isso é uma necessidade sua, de cuidar e de ajudar. E isso também tem ligação com o seu propósito. Porque faz parte sua ser mais acolhedora, entender ali as pessoas. E o que acontece? Quando você consegue polarizar isso aí, quando você consegue, digamos ali, que equilibrar a programação e usar a programação ideal, não a programação negativa, isso vai ser um recurso que vai te ajudar a potencializar a sua vida. Mas enquanto você estiver ressentindo dores lá do passado, isso vai ser a trava que não vai fazer você avançar 1 metro. Então, tudo aquilo que é a sua trava hoje, o seu bloqueio hoje, é porque você está usando de forma desconfigurada. É a mesma coisa que você ter um celular, um iPhone, e ter lá nesse iPhone aplicativos do Android. Não vai funcionar. E se você pega um iPhone e não bota nenhum aplicativo, bota o sistema operacional do Android, ou pega um celular normal do Samsung da vida e bota o sistema operacional do iPhone, não vai funcionar. Por mais que um sistema seja muito melhor do que o outro, não é o seu sistema, né? Não é a sua programação natural. Então, é importante você se conhecer e entender como que você funciona tanto na dor e no ressentimento de dores, como no recurso e no seu pleno potencial. Então, isso é muito importante. Mas tudo vem com base lá da infância. Isso está na bio. Na bio tem até um link para uma série sobre dependência emocional e também tem o curso Caminho Rumo à Liberdade Emocional. E comprando o curso através da live aqui, tem que comprar o curso e tem que me mandar no direct. Comprei. Que aí eu vejo ali pelo seu nome, pelo seu e-mail, eu consigo acessar. E aí eu vou te dar uma sessão, uma SDZ inteiramente gratuita para você entender qual é o seu perfil e aí você vai ter muito mais... você vai ter muito maior proveito do curso, porque você vai entender exatamente qual é o seu perfil. E aí você vai saber exatamente qual ponto atacar. Claro que é natural que a gente se identifique com alguns pontos, um pouquinho de cada um, mas tem os seus perfis predominantes. Então, na SDZ você consegue entender isso e com o curso você consegue fazer o que precisa ser feito, porque no curso tem, além da explicação, tem ali as reflexões e as tarefas práticas para você colocar em ação e resolver o problema, né? Que é algo gradativo. Isso não vai ser uma coisa que você assistiu o curso hoje e amanhã está resolvido. Não, é algo que você vai reaprender como funciona, né? Você vai reaprender a se posicionar, você vai reaprender como que você funciona, você vai se reconhecer na verdade, né? E entender, opa, isso eu estou fazendo por dependência emocional. Ah, não, isso eu estou fazendo porque realmente estou fazendo por amor, eu estou fazendo porque essa pessoa precisa, né? Isso aqui eu posso entregar. Porque tem uma coisa, a Chay pode explicar melhor, eu já tomei conta da live aqui, mas... Fica à vontade, estou adorando. A Chay pode explicar melhor na questão dos papéis, né? Porque quando você quer ajudar demais, você naturalmente quer ajudar quem? Normalmente você quer ajudar sua família, seus irmãos, seus pais, né? As pessoas ali que vieram provavelmente antes de você, né? No caso de irmãos ali, normalmente a gente quer cuidar dos que vieram antes. E aí, o que acontece? Quando você quer cuidar de alguém que veio antes de você, hierarquicamente, né? Você está subindo num pedestal, você está fora do seu lugar e você está querendo ser maior do que aquela pessoa. Explica para eles aí, Chay, por gentileza. Melhor que eu. E até mesmo não só de quem veio antes. Mas, por exemplo, se eu tenho um irmão mais novo que eu e eu quero cuidar desse irmão, eu estou tomando o lugar da minha mãe ou do meu pai. Porque eu ajo na vida deles como mãe, como pai, e não como irmão. Então, se eu, por exemplo, quero cuidar muito dos meus pais, eu estou tomando o lugar de mãe dos meus pais.
Então, hierarquicamente falando, tu tem teu lugar. Tu é filha. Tu deveria estar ali no teu papel, usufruindo da vida no teu papel e não indo. Não estou dizendo que não pode ajudar, não estou dizendo, claro que não, né? Pode, mas tudo tem um limite. Tudo tem até um certo ponto que tu pode ir. E a Saindo pessoa desse tem que papel, pedir, né? exatamente, tudo a pessoa tem que pedir. Por exemplo, assim, o meu filho, né? O meu filho teve uma época que ele queria cuidar de mim. Que ele se achava responsável por cuidar da casa, por cuidar de mim, por cuidar da mana dele. Foi o momento onde eu percebi e falei, ô filho, não, aqui quem cuida sou eu sou a mãe. Então, a partir do momento em que eu falei isso para ele sentiu aquele alívio, né? Porque ele tirou aquela carga que, ou querendo ou não, ou fui eu, ou foi o pai dele que colocou essa carga nele, e no caso foi o pai dele, e eu consegui tirar essa carga dele e colocar ele de volta no lugar dele, como filho. Que quem cuida sou eu. Então é assim que se deve ser os papéis. Por isso da importância do autoconhecimento, de se conhecer, de saber se priorizar. Isso que tu trouxe, Breno, sobre a dependência emocional faz muito sentido. Porque às vezes a gente quer assumir uma polaridade que não é nossa, assumir coisas que não são nossas e acabam travando a nossa vida. E em vez da gente fazer por nós ou pelos nossos filhos, nós acabamos fazendo pela família, acabamos fazendo por amigos, acabamos fazendo até por desconhecidos. E nós? E a nossa vida? Como que fica? E botando a responsabilidade nos menores. Porque no caso ali que tu falou do teu filho, né, o pai dele colocou essa carga. É importante trazer como que o pai dele colocou essa carga nele. Como que foi? Conta pra gente. Foi quando a gente se separou. O pai dele veio para ele e falou: olha, filho, agora tu é o homenzinho da casa. Agora tu tem que cuidar da mamãe e da maninha. Olha a carga que ele colocou em cima. Eu sei que não foi por mal, né? Ele estava fazendo o melhor que ele podia naquele momento. Só que olha a carga que a criança recebeu. Sim, porque aí a gente volta naquele ponto. Até os 7 anos, a criança ela tá formando o inconsciente dela. Ela não, no caso, formando o consciente, né? Ela não tem ainda percepção cognitiva. E por mais que tenha, o pai é autoridade. Pai, mãe, né? Os parentes ali, eles são autoridade na vida daquela criança. E aí o pai diz, agora é tua responsabilidade, por mais que a criança não tenha o entendimento cognitivo daquilo, ela absorve aquela responsabilidade. Por quê? Porque o pai dela disse que era o papel dela. Ou o pai, ou a mãe. Exatamente. Né? Então, ela acaba projetando isso na vida, ela acaba, sem nem perceber, ela querendo cuidar, ela querendo... Aí é reforçado esse comportamento, né? Porque daí, que bonitinho, que fofinho, cuida da maninha. Aí vem o outro lá e fala, é isso mesmo, tem que cuidar da mamãe e da maninha. É isso mesmo, é o homenzinho. E na verdade não é um homenzinho, né? É uma criança que não sabe nem limpar a bunda direito. Sim, porque olha só, as palavras que tu fala, as palavras têm muito poder. Então, olha as palavras que você está dizendo para o teu filho. Elas estão edificando a vida deles ou ela está travando a vida deles? As palavras que você ouvia lá atrás, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos tios, seja lá de quem for, travaram a tua vida, estão travando até hoje ou edificaram a tua vida? E tu ainda está se comportando daquela maneira? Porque é muito importante a gente olhar para isso. Para parar de repetir isso para os nossos filhos, assim como foi. Porque eu sei que na vida a gente recebe essas informações. Só que o nosso papel é o quê? É olhar para essas informações e cortar elas. Para não repetir. Exatamente. E ainda, o que acontece? Para isso exige uma dedicação, um esforço. Por quê? Porque aquilo que você aprendeu na infância é a sua programação automática. Não foi ensinado para você igual a ler, né? Beabá, bebê, baby, otônico, fontora. Não foi ensinado para você assim, né? Foi ensinado, foi programado em você não tinha cognitivo, você aprendeu. Aquilo ali virou seu comportamento automático. Quantas coisas você repete e nem sabe por quê, nem se dá conta.
Então, qual é o seu papel, né? Qual é o papel o que é a maturidade? A maturidade é você ativar o seu consciente e buscar, prestar atenção nas coisas que acontecem na sua vida e no seu comportamento diante das situações. Por quê? Porque o que você faz no automático é aquilo que você aprendeu, mas às vezes não. A grande parte das vezes, o que você aprendeu no seu automático é o que está travando a sua vida. Você precisa olhar para isso, para ver, olha, esse tipo de comportamento ou esse tipo de situação desperta esse sentimento em mim. Quando desperta esse sentimento, eu tenho esse tipo de reação. Quer dizer que nunca mais, depois que você tem essa consciência, quer dizer que nunca mais vai despertar esse tipo de reação? Não. Quer dizer que você tem que estar mais atento. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um volume vocal bastante alto, né? E eu fui criada num lar onde as pessoas resolviam os problemas gritando para ser ouvido ou para tentar, né? Tentar, quem tenta não consegue, mas para você tentar ser ouvido, você precisava gritar. Eu precisava gritar. E aí, o que acontece? Toda a minha comunicação era na base do grito. Algo me irritava, eu gritava. Por quê? Porque as emoções, eu aprendi que as emoções elas não podiam ser expressadas quando elas eram ruins. Se era tristeza, se era angústia, essas coisas, elas não podiam ser expressadas, né? Tinha que ser aquilo, não dá bola para isso, não foi nada, não é motivo para chorar, muda o foco e segue adiante. Foi a interpretação que eu tive do que era para fazer com as emoções. E aí, o que acontece? Nesse comportamento, né, de ficar repetindo, um dia eu entendi, poxa, eu preciso parar de gritar, porque estava demais. Então, alguém de fora me deu essa percepção e eu comecei a perceber que realmente eu precisava diminuir o grito. E aí, no início, foi muito desafiador. Aconteceu a mesma coisa com os palavrões também, tá? Aconteceu a mesma coisa com o palavrão, né? Que saía automático, a cada 10 palavras que eu falava, 20 era palavrão. E palavrão bem feio, assim, nome bem feio, sabe? Sabe os nomes feios que você disse que é nome feio para criança, mas você não para de repetir, não quer que ela fale? Esses mesmo. Aí o que acontece? Eu falava muito palavrão e gritava muito. Quando eu comecei a tomar consciência de que eu tinha que diminuir isso, no início eu me cobrava. Por quê? Porque quando eu percebi, eu já tinha falado palavrão. Quando eu percebi, eu já tinha gritado ou estava gritando. Até que eu entendi que aí vinha a cobrança, a exigência e aquela culpa por não estar conseguindo. Até que eu entendi que quando você liga o consciente e você, eu quero prestar atenção nisso, eu quero parar de falar palavrão. Ou diminuir, né, o palavrão. Então, o que acontece? A partir disso, você botou uma informação no seu consciente. Agora, quando você falar, o seu subconsciente vai ligar. Opa, ligou automático aqui, você está falando palavrão. Aí o seu consciente vai perceber. Aí você vai corrigir na hora. Ou você vai pensar, putz, falei mesmo. Vou cuidar então o próximo. E aí daqui a pouco, inevitavelmente, vai sair de novo. Ou um grito, ou vai ter alguma situação ali. Mas aí você vai perceber sempre um pouco antes. E aí primeiro eu comecei a perceber que eu queria parar de gritar. Depois eu comecei a perceber, quando eu gritava, comecei a perceber que eu tinha gritado. Depois eu comecei a perceber do grito enquanto eu estava gritando. Estava lá gritando 5 minutos, aí eu percebia. Daqui a pouco eu comecei a perceber quando eu estava 4 minutos gritando. Daqui a pouco quando eu estava 3 minutos gritando. Daqui a pouco quando eu comecei a gritar eu já percebia. E hoje é assim, né? Quando eu começo a gritar, quando algo me tira, porque eu sou um ser humano, né? Então quando algo me tira, me desestabiliza e eu grito, na hora eu já ligo e eu percebi, na hora eu já mudo, já corto o meu comportamento. Por quê? Porque eu estou instalando essa maturidade. E não quer dizer que eu nunca mais vá repetir esse comportamento. É algo que eu aprendi a minha vida inteira. Naturalmente, de vez em quando sai. Só que hoje o meu consciente ele é muito mais ligado para essas coisas. Então a chance de acontecer é muito menor. Não quer dizer que não aconteça. Mas é muito menor. Não quer dizer que eu não fale mais palavrão. Mas é raríssimo. Eu uso mais palavrão quando eu quero impactar a pessoa. Daí eu falo de propósito. Mas é difícil falar um palavrão assim, sem querer.
Aí que vem a importância do gerenciamento emocional, né? De se conhecer, de saber a lidar com você mesmo. Porque senão a gente acaba sempre ficando naquela cobrança e não muda. Por quê? Porque fica tão chato se cobrando a si mesmo que não vê o resultado. Então, por isso a importância do gerenciamento emocional, que vem te trazer essa bela ressignificação que tu trouxe na tua vida. Do não gritar, não falar palavrão. Porque tudo isso é um comportamento que tu trouxe da infância, que tu repetiu por vários anos. Só que hoje, tu sabe que tu não repete mais. E o gritar é o comportamento mais infantil de todos. Por quê? Sim, é atenção, né? Querer atenção. Exatamente. Querer atenção, querer ser ouvido, né? Parece que a pessoa Sim. não ouve, não quer que você grite. Então, cutucou uma feridinha ali, já vai o grito, né? Na frente. Sim. Sim, é como, por exemplo, assim, ó, é como a criança, quando ela não falava, ela chorava, certo? Ela se comunicava através do choro. E aí depois veio um novo, ela começou a falar. Veio um novo comportamento, ela começou a falar. Só que ela percebia que não estava sendo o suficiente falar. E aí ela começou a gritar. E aí se instalou isso. Porque a gente vai por camadas, a gente tem etapas na nossa vida que vai sendo, né, novas etapas e tudo mais. Então a gente vai trazendo esses comportamentos. E agora na vida adulta não é diferente. A gente vai também passando por etapas. E a gente, querendo ou não, a gente tem esses padrões que a gente carrega até, se tornar consciente que a gente está repetindo aquilo ali. Exatamente. E aí como que a gente muda essa chavezinha? Como que a gente consegue mudar essa chavezinha? É uma pergunta? Ou você perguntou para mim ou perguntou para o povo? Tô perguntando para você mesmo. Como é que a gente consegue mudar essa chavezinha? Como é que você fez para mudar essa chavezinha? A chave de gritar. De não gritar, de não falar palavrão. Então, eu comecei a desenvolver a consciência, né? Então, até hoje, eu estou 100% do tempo buscando ser o mais consciente possível. Então, quando algo me desestabiliza, quando algo me irrita, quando algo me incomoda, quando algo me estressa, enfim, desperta alguma coisa em mim, um sentimento incomum, ou um sentimento incomum para o momento ali, tipo assim, sabe a desproporcionalidade? Quando algo me desperta isso, eu vou olhar. Que ferida minha que cutucou? Por quê? Porque como a gente age e reage hoje, é como a gente aprendeu a agir e reagir lá na infância. Verdade. Aí volta a pergunta, quem que te educou? Foi a TV? Foi seus avós? Foi seus pais? Foi a babá? Você se criou sozinho, praticamente? Que geração você é? Você já é a geração que já nasceu com o celular na mão? Quem que te cria hoje? E os seus filhos, quem é que cria? Quem é que educa? Né? Então, eu comecei a desenvolver essa percepção, a consciência. Então, eu busco estar cada vez mais consciente para o meu comportamento. Porque algo que me gera um desconforto ou qualquer sentimento ali, uma raiva, uma inquietação, eu vou buscar a origem disso. O que isso me despertou? Porque eu sei que tudo que me incomoda hoje é uma ferida que ficou aberta lá da infância. Sempre tem quando eu acho que eu tô assim, né, me livrando das questões, aparece uma situação que me irrita, e aí eu vou olhar, e são sempre coisas novas, né? Não que sejam coisas novas. Camadas. Não é que sejam coisas novas, mas como eu tô sempre resolvendo um bloqueio ou outro, eu vou tendo essa percepção, e assim, não adianta ter a percepção hoje e amanhã resolve. Não, você tem a percepção hoje, e aí com o tempo você vai se tornando consciente daquilo. Isso é gradativo, né? E aí tem que as mesmas situações não podem despertar os mesmos sentimentos em você. Porque se isso está acontecendo, é porque você está preso numa parte da sua infância ali. Então, mas conforme a vida vai acontecendo, uma coisa hoje irrita você. Aí você aprende o porquê que isso irrita você entende aquilo, ressignifica aquilo, daqui a pouco esse tipo de situação não vai mais te incomodar, mas aí vai acontecer uma outra situação que talvez desperte algum sentimento. E é isso que eu vejo na minha vida hoje, sabe? Tem uma questão que eu tô querendo resolver agora,
eu vim resolvendo tantas coisas, assim, que eu estava mais preocupada, né? Cuidando do meu feminino, né? Reencontrando o meu feminino, conectando com a minha criança interior, que foram, assim, as duas melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi essa reconexão com o meu feminino e com a minha criança interior. Eu conheci duas partes minhas que eu nunca tinha ouvido profundamente, né? E eu ainda tenho muito ainda o que conhecer, eu tenho certeza disso. Mas foi uma grande situação, né? Um grande processo, assim, que eu tô passando, mas que eu venci a parte sabe, aquela escalada do pico mais alto? Eu passei já, graças a Deus. E aí eu tô seguindo a caminhada. Mas tem situações ainda que me despertam esse sentimento. Então é olhar por que isso me desperta esse sentimento e ir rastreando. Eu tô rastreando ali, prestando atenção no que está acontecendo, prestando atenção. Por quê? Porque eu sei que veio da infância. Tudo que trava a sua vida hoje, não importa o que seja, cara, se você saiu na rua e você foi assaltado, tem uma explicação lá da sua infância, lá vai ter um porquê. E você olhando lá para sua infância, você consegue conectar o porquê que o problema está acontecendo hoje na sua vida. Essa é uma das minhas especialidades, uma das coisas que eu adoro fazer, né? Que é trazer clareza para as pessoas, trazer o porquê que essa situação está acontecendo. Então, como eu já conheço o funcionamento da sua mente pelo formato do seu corpo, né? Através do formato do seu corpo, e através do que você fala, eu entendo ali, consigo ver os perfis se manifestando, fica muito mais fácil da gente chegar na causa, né? Na raiz ali das situações que estão perdurando na sua vida. Porque os problemas, eu até postei esses dias, né? Que os seus problemas, você tem que parar de lidar com eles. Porque a gente ensina as crianças a lidar com os problemas delas. Ou a fugir. Na verdade, a gente ensina a fugir, né? Ou lidar. Só que quando você lida com o seu problema, você pega esse problema, bota embaixo do braço e leva ele por aí. Ah, meu probleminha. Problema de estimação. Ah, eu tô lidando com o meu problema. Não, seu problema foi feito para ser resolvido. Porque quando você resolve o seu problema, você encontra uma chave que desbloqueia aquele nível, aquela fase. E aí você vai para um outro nível. E aí você, lá nesse outro nível, em algum momento você vai encontrar um outro bloqueio. Quem é do tempo do Super Mario aqui vai entender. Você vai lá, joga uma fase, tem ali os monstrinhos no meio do caminho, mas vai chegar no momento, no final da chave, no final da fase, tem um chefão que você tem que derrotar. E esse chefão que você tem que derrotar é o seu bloqueio. E aí você vai vencer aquilo, só que você vai para uma nova fase. Nessa nova fase, você vai encontrar um outro chefão. Aí você tem que matar esse chefão, no caso, tem que resolver esse problema. Para quê? Para pegar a chave para o próximo nível. E esse é o jogo da vida. A vida funciona dessa forma. É bem isso mesmo. A vida é cheia de fases. Tu tem que resolvê-las. É essa a virada. Tem que resolvê-las. E não deixar para amanhã ou deixar para depois. E lidar, né? E não lidar com os problemas. Resolva-os. Então, nossa, que live fantástica, hein? Foi bom, né? Muito boa, muito boa. Olha, um conteúdo top, hein? E eu espero, né? Eu espero que as pessoas que estejam assistindo, né? Ou que assistiram, coloquem isso em prática na sua vida, né? O que você está exigindo do seu filho? Quem que você está deixando o seu filho? Quem que você está deixando educar o seu filho? Né? Poxa, tempo de qualidade, é isso que se resume. Às vezes você está lá se matando num emprego, numa situação que você nem gosta, mentindo para você que você está ali para dar o do bom e do melhor para o seu filho, mas na verdade você só está querendo fugir das suas dores, ao mesmo tempo que preenche nessa criança os seus vazios que não foram preenchidos lá atrás. E nisso tudo, nesse padrão de comportamento, você está criando abismos emocionais nessa criança. Aí não adianta depois chegar na adolescência e falar, porque tá rebelde, porque não ouve ninguém, porque isso ou porque aquilo. Como que você está alimentando? A conta sempre fecha. Sempre. E tanto você exigir demais do seu filho, ou você passar demais a mão na cabeça dele, vai chegar um ponto que a vida vai cobrar.
Então, quanto antes você entender as suas próprias emoções, mais cedo e mais rápido você vai poder resolver esses conflitos que você está sentindo e vai poder dar para o seu filho aquilo que ele precisa. E não o que você precisava e não tinha. Por quê? Porque você vai aprender a se entregar aquilo que você precisa e não ficar esperando dos outros. E aí você vai poder dedicar atenção para o seu filho e ensinar ele a fazer o mesmo com as suas próprias emoções. Deixa eu ter o Instagram aqui para quem assistiu ou para quem já está aqui, poder ir lá no link da bio, acessar os presentes que tu deixou aqui. O meu Instagram é @BrendaQuaresma. Brenda, eu vou soletrar aqui, é BRENDHA. Quaresma, QUARESMA. Vou colocar aqui no comentário. Isso aí. Agora, deixa um recadinho final aqui, e para quem vai assistir ou para quem está aqui, deixa esse recadinho aqui especial. Olha, eu sugiro que vocês conheçam o meu canal do YouTube, que tem muita coisa boa lá. Sugiro que se você está aqui hoje, vai lá no link da bio, veja sobre o curso Caminho Rumo à Liberdade Emocional, porque hoje, adquirindo hoje, você vai lá, me manda lá no direct. Não precisa ser hoje, tá? Vou fazer até o dia 31. Você compra e me manda no direct, vim da live. E aí eu vou te dar uma SDZ gratuita para você entender qual é o seu perfil de dependência emocional. E o recado que eu deixo aqui é: olhe para você, olhe para suas emoções. Não fuja. Eu não sei o que te ensinaram na infância. Eu não sei se te ensinaram a pegar suas frustrações, suas angústias, suas dores. Não sei se te ensinaram a deixar para lá que não era nada demais, que não era motivo para chorar. Eu não sei se desaprovaram as suas emoções e te fizeram engolir tudo isso. Eu não sei se foram permissivos e deixaram você lá se lamentando e não te deram nenhuma solução, nada para fazer com aquilo. Não sei se você foge das suas emoções, se você engole e se culpa por elas, ou se você só se lamenta sem resolver nada. O ideal é você olhar para suas emoções e dar nomes para elas. Só que para você nomear algo, você precisa olhar para esse algo, você precisa conhecer esse algo. Então, o que eu digo assim, ó, se você quer ter resultados na sua vida, né, e quer fazer... Agora a gente está no final do ano aí, se você quer fazer um 2023 diferente, todo mundo fica esperando, que o ano novo vai ser melhor. Só que se você não mudar e você não for uma pessoa melhor, o ano vai continuar a mesma coisa, só mudou um número no calendário. Então, na sua vida, se você quer mudança, você precisa ser a mudança. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa aprender coisas novas, você precisa entender mais sobre você. Então, o recado é esse: invista tudo o que você tem e não poupe um único centavo quando for para você entender como você funciona, para entender o que você sente. Porque como você funciona e o que você sente e o ambiente que você se permite viver são os fatores fundamentais que determinam os seus resultados. É um conjunto. Como você funciona, como você lida com as suas emoções, como você gerencia suas emoções, né? E o ambiente que você se permite viver, que você se coloca e você permite que as pessoas lidem com você. Isso é o que determina os seus resultados. Então, invista tudo que você tem e mais um pouco para entender como é que funciona realmente essa máquina cheia de sentimento que é você. É verdade, porque tudo começa com a mudança de mentalidade e a mudança de comportamento. Só que para isso tu precisa se conhecer. E a Brenda tá aí porque para te ajudar nesse caminho, se você preferir, se você quiser. Foi um prazer te receber aqui, estar aqui nessa live maravilhosa com você. Era para ser uma live bem rapidinha, né? E o assunto foi tão maravilhoso que foi até agora. Mas é que eu me despeço, fiquem todo mundo com Deus. E para quem vai assistir, um beijão muito grande e até mais, Bre. Até!